Aleluia, só o Senhor é Deus. Jesus maravilhoso. Glória ao Senhor, glória a Deus. Lucas capítulo 21, versículo 12. Nós vamos ler do 12 ao 19. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões e serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Mas isto vos acontecerá para testemunho. Convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns à morte. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Glória a Jesus. Eu li na Nova Versão Internacional. Senhor amado, clamamos a Ti, meu Deus, opera nesta noite. Clamamos, Senhor amado, pela vida do Kim e do Davi, os filhos da Suiane e do André. Visita-os, desfaz toda enfermidade, toda doença, todo mal. Desfaz em nome de Jesus. Glorificado seja o Senhor, Deus de maravilha. Senhor amado, flui do Teu Espírito Santo, flui de Espírito de vida, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Fala para o mundo lado, Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos precisar de bastante concentração para entendermos. Fala para o mundo lado, você precisa entender. Jesus, na parábola do semeador, nos ensinou que a palavra de Deus precisa ser entendida, senão o maligno consegue tirá-la de nossos corações. Para entender, tem que prestar atenção, isso é óbvio. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o que a palavra do Senhor nos revela sobre Deus? Deus é amor. 1 João 4,8. O amor de Deus é grande. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. 1 João 3,1. O amor de Deus é de forma, de maneira inigualável, incomparável. João 3,16, repita comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra do Senhor diz que Deus é magnificentíssimo. Salmo 104:1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Tu és magnificentíssimo, vestido de luz como de um manto. Isso quer dizer que qualquer coisa nesta vida que você considere magnífica, Deus é muito e elevado, às vezes mais ainda. Está escrito, está revelado que a vontade de Deus é boa. Fala isso para o mundo lado, a vontade de Deus é boa. Glória a Deus. Glorificado seja o Senhor. Se as pessoas ficarem conversando na hora da pregação, é difícil ter algum proveito. Favas e misericórdia. Glorificado seja o Senhor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2. Deus quer que todos se salvem. 1 Timóteo 2:4. Fala para um lado, Deus quer que todos se salvem. Louvado seja Deus. Glorificado seja o Senhor. Deus trabalha pelos que nele esperam.
Irmãos, em 1 Coríntios 2, 9, aquele versículo que nós conhecemos, Paulo disse assim: como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Só que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2, ele usou a expressão, como está escrito. No Velho Testamento não tem nenhum versículo escrito desta forma, mas todos os comentaristas confirmam e concordam que o apóstolo Paulo fez uma tradução livre de Isaías 64:4, que é aquele que nós conhecemos, que nós cantamos, que diz assim: desde a antiguidade não se ouviu com os ouvidos, nem se percebeu com os olhos, um Deus além de ti, que trabalhe por aqueles que nele esperam. Fala para um lado, Deus trabalha por você. Então, irmãos, tudo isso a palavra de Deus nos revela sobre Deus. Deus ouve as orações. 1 João 5,14. Este é um versículo importantíssimo de você decorar. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele, que se lhe pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Não peça coisas absurdas a Deus, que ele não vai te responder. Nem peça coisas para o teu egoísmo, que também não serão respondidas. Tiago 4,2. Pedis e não recebeis, por quê? Pedis mal, para gastares em vossos deleites. Irmãos, Deus ouve as orações. Tudo isso está revelado sobre o nosso Deus. Só que tem um pormenor seríssimo, nem poderia dizer pormenor. O mundo jaz no maligno. 1 João 5,19. O mundo está cego. 2 Coríntios 4,4. O Deus deste século cegou o entendimento dos infiéis para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Jesus Cristo. O mundo é inimigo de Deus. Tiago 4,4 diz que quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. De onde se conclui que o mundo guarda inimizade contra Deus. No mundo existe tristeza, desilusão, espinhos e cardos, como diz em Gênesis 3, consequência do pecado, consequência da maldição de Deus sobre esta terra. No mundo tem violência, assalto, epidemia, os cataclismas, os desastres climáticos. No mundo existem muitos perdidos. Fala para o mundo do lado, existem muitos perdidos no mundo. Pessoas que precisam encontrar a salvação. Então, irmãos, nós já falamos o seguinte: Deus é maravilhoso. Falamos sobre várias características de Deus. Mas vimos que o mundo é terrível, o mundo jaz no maligno. E daí agora vem a grande pergunta: como estes que estão perdidos no mundo vão saber que Deus é maravilhoso e que Deus tem todas essas virtudes que nós elencamos? Como o mundo saberá disto se Deus é invisível? Pergunta para o irmão do lado: como o mundo vai saber sobre Deus? Como o mundo vai saber sobre Deus se Ele é invisível? Se os caminhos de Deus são inescrutáveis, como diz em Romanos 11, se os pensamentos de Deus são tão elevados, como diz em Isaías 55:8, como que o mundo vai saber? Irmãos, até para os crentes é difícil de entender os caminhos de Deus. Quem dirá os pensamentos do Altíssimo? E o mundo, então, como que fica, irmãos? Como que o mundo vai saber sobre Deus? O que o mundo vê é desilusão, é mentira, é desesperança, é traição, você liga o noticiário, é um conjunto de catástrofes. Como pode o mundo conhecer a Deus no meio deste caos? Como? Então repita comigo: é necessário que haja o testemunho de Deus na terra. Diga glória a Jesus. É necessário que haja o testemunho de Deus na terra. O nome de Deus tem que ser testemunhado. Irmãos, e testemunho assim, é um testemunho pessoal de uma pessoa que teve a experiência.
Não pode ser como Jó 42:2, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Tem que ser um testemunho de experiência. Salmo 34:8, provai e vede que o Senhor é bom. 1 Pedro 2:3, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Irmãos, não pode ser um testemunho ensaiado. Irmãos, quando a diferença entre um crente e um ator. Eu estava até perguntando dia atrás, conversando com a minha esposa, conversa comum, e estávamos falando sobre peças de teatro, e eu até perguntei para ela, eu não consigo entender como que os atores decoram textos tão grandes. Nós estávamos falando de uma peça de Shakespeare, não sei se é Rei Lear, Macbeth, sei lá. É uma que é um solilóquio, é de um ator só, a peça de mais de 2 horas de duração, um ator só, falando sozinho, um texto imenso, e eles falam que ele decora. E eu ficava perguntando, como que eles conseguem decorar aquilo? E daí a minha esposa respondeu assim, pode ser assim como alguns que sabem muitos versículos da Bíblia de cor. Mas daí eu pude dizer o seguinte, não é assim. Pelo seguinte, nós lemos a palavra do Senhor e nós acabamos decorando a Bíblia não intencionalmente. Acabamos decorando porque lemos com gosto. Acabamos absorvendo. Às vezes até não falamos com os versículos como está, mas a gente consegue dizer o sentido do versículo com as nossas palavras. Aliás, irmãos, essa é a diferença entre um crente e um ator. Crente não fala decorado, crente fala porque está lá dentro. Crente fala porque é espontâneo. Aliás, irmãos, e Deus não quer atores. Aliás, irmãos, quando a gente ouve um pregador, e esse pregador fica com chavões, e a gente observa que aqueles chavões são meio decorados, e que ele repetiu um monte de vezes, os ouvintes já ficam assim meio desacorçoados, já automaticamente começam a parar de prestar atenção, porque ninguém aguenta coisas decoradas. Irmãos, Deus quer o testemunho de Deus na terra, um testemunho genuíno, autêntico, espontâneo, verdadeiro, que sai do coração, que sai de uma experiência com Deus. O mundo precisa conhecer a Deus, e a única forma de conhecê-lo é através das vidas que foram transformadas. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, a natureza já testemunha de Deus. Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus. Os anjos testemunham do Senhor. Época de final de ano, que se falam tanto nas rádios dos textos do nascimento de Jesus, foram os anjos que proclamaram o nascimento do Filho do Altíssimo. Mas, irmãos, Deus não quer isso, Deus quer mais, Deus quer o testemunho de homens. E outra, não é de qualquer homem, porque o testemunho da adivinha possessa, Deus não aceitou. O apóstolo repreendeu-a. O testemunho de demônios, Jesus não aceitava, porque Jesus os mandava calar. Deus quer o testemunho de vidas transformadas. 2 Timóteo 2:23, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Diga glória a Jesus. Repita comigo, Deus quer o testemunho de vidas transformadas. Irmãos, para alguém dizer que Deus é amor, este alguém tem que falar por experiência, por ter experimentado o amor de Deus, e esta é uma experiência jamais racional, mas sim espiritual. Romanos 5:5, aliás, a palavra que o Senhor deu no último casamento: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo.
Então, irmãos, o amor de Deus não é algo aprendido, mas é algo absorvido espiritualmente. Diga glória a Jesus, numa experiência mística, sobrenatural, poderosa, num contato do nosso espírito com o Espírito Santo de Deus. Daí a pessoa pode falar do amor de Deus, por experiência própria, se torna um testemunho verdadeiro. Diga glória a Jesus. E outro, irmãos, este testemunho é de uma pessoa que conheceu o amor de Deus e conseguiu entender que quem vive com o Senhor também passa por dificuldade, também passa por provação. Como diz o livro de Eclesiastes, acontece tudo igualmente a todos, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao que corre, ao que deixa de correr, ao sábio, ao ignorante, ao pobre, ao rico, acontecem as mesmas coisas. Não é só quem é do mundo que é assaltado, que fura o pneu, que bate o carro, que é mandado embora, que fica desempregado. Não, acontece tudo igualmente com todos. Mas, irmãos, Deus quer pessoas que estejam preparadas para testemunhar em qualquer circunstância. Irmãos, quando nós somos aprovados pelo Senhor, nós nos tornamos bem-aventurados. Bem-aventurado é uma pessoa repleta, satisfeita. Você é bem-aventurado? Pergunta para o meu lado, você é bem-aventurado? Tem gente que me fez uma cara tão murcha, misericórdia. Faz misericórdia. E sabe por que você não é bem-aventurado? Porque você ainda não absorveu esta verdade e está precisando com urgência. Irmãos, Jesus começou a dizer esse texto: vos aprisionarão, vos açoitarão, vos entregarão às sinagogas e às prisões, vos odiarão por minha causa, mas isto vos acontecerá para testemunho. O que era para os crentes fazerem em situações tão adversas? Testemunharem do amor de Deus. Mas pastor, açoitado e preso, testemunhar do amor de Deus, porque o amor de Deus é maior do que açoites e prisões. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor tem falado muito com esta igreja várias vezes neste tema, porque essa palavra vem do Senhor. 1 Coríntios 4, 9. Nós fomos feitos espetáculo aos anjos, aos homens e ao mundo. O apóstolo dizendo sobre ele, apóstolo. Irmãos, a vida do crente é um espetáculo para o mundo. O mundo está olhando para você, porque de acordo com as tuas reações, o mundo poderá conhecer a Deus ou não. Diga glória a Jesus. Não é pelas tuas palavras. Infelizmente tem muitos crentes com palavras ensaiadas. Irmãos, qualquer um de nós sabe quando a pessoa está falando palavra ensaiada, como já acabamos de dizer. E isso é cansativo e enjoativo. Sabe quando vem uma pessoa do teu lado e você começa a falar, e aquilo vai te dando um cansaço? Não é isto que é testemunho de Deus. O testemunho de Deus brota nas reações às circunstâncias da vida. Diga glória a Jesus. É o que está registrado na palavra de Deus. Atos 16, Paulo e Silas açoitados. O que eles faziam? Cantavam e davam louvores a Deus à meia-noite. Isso é testemunho de Deus. Tanto que veio um terremoto e todos ali foram impactados com o poder de Deus. Gênesis 22, Deus pede o único filho de Abraão para ser oferecido em holocausto. Abraão foi, e a resposta de Deus foi grandíssima. Abraão, agora sei que tu não me negaste o teu filho, o teu único filho, por isso eu juro, diz o Senhor, que a tua descendência há de ser como as estrelas do céu.
Diga glória a Jesus. Este foi um testemunho porque Abraão amava a Deus mais do que o seu único filho. Irmãos, isto é testemunho de Deus. Irmãos, nós fomos feitos espetáculo. Está escrito em 1 Coríntios 4. O mundo está olhando para nós. Irmãos, e quando nós reagimos bem às circunstâncias da vida, quando nós damos testemunho nas situações adversas, o Espírito Santo é derramado em profusão em nossas vidas. Se fazendo o bem sois vituperados e sofreis, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Este versículo é 1 Pedro capítulo 4. Diga glória a Jesus. Irmãos, é isto que o mundo precisa ver. Irmãos, tem gente que acha assim: ai pastor, eu quero que o meu amigo se converta, então eu vou trazer ele no culto. Traga, por favor, tem que fazer isso mesmo. Mas, da Tavênia, com devido respeito, faça misericórdia. Aonde está escrito que para testemunhar de Deus tem que trazer a pessoa no culto? Onde? Pergunta assim, onde? Irmãos, culto é para crente. Creio ser isto meio óbvio, né? Diga glória a Jesus. Sabe as horas em que o testemunho de Deus irradia? Bater o carro, qualquer um bate. Agora, quando é um crente que bate o carro, ele está em espírito, ele não entra na carne, ele não xinga, não entra em desespero, ele sai, ele conversa, ele aproveita a circunstância para falar do amor de Jesus. Ali a palavra é encravada no coração. Diga glória a Jesus. Por que crente vai parar no hospital? Para falar das grandezas de Deus, para falar do amor de Deus. Irmãos, nós precisamos entender isto. Jesus disse: vocês serão presos, mas isso é para testemunho. Diga glória a Jesus. Irmãos, essa mensagem está longe de ser popular, mas se você é crente, você vai gostar dela. Diga glória a Jesus. Tem gente que acha assim: pastor, eu quero evangelizar no hospital. Você sabe qual é a melhor maneira de evangelizar no hospital? Como paciente, meu filho. Fala assim, viu? É como doente. Todos podem ir doentes para o hospital. O crente vai com Jesus, irradiando a glória de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Deus. Crente pode parar na prisão? Pode, mas cai um terremoto lá do poder de Deus. Acabamos de falar do texto, Atos 16. Irmãos, as coisas acontecem em nossa vida para testemunho. O dia que você aprender isto, a tua vida vai ser repleta da glória de Deus. Diga glória a Jesus. Ficou desempregado? Qualquer pessoa no mundo fica. Os mundanos, marido e mulher, é um quebra-pau miserável, um brigueiro infernal. Um crente fica quieto, confia no Senhor, espera em Deus, e a glória de Deus se manifesta. Diga glória a Jesus. Crente que trabalha no comércio, qualquer comerciante, qualquer um, pode até o negócio estar indo bem, você vai conversar, o que ele diz? A coisa está preta, a coisa está difícil. Qualquer um, isso é chavão. O que o crente fala? Graças a Deus, o Senhor abre as portas, o Senhor sustenta. Fala assim, viu crente?
Diga glória a Jesus. Isto vos acontecerá para testemunho. Diga glória a Jesus. Alguém te deu uma rasteira na vida. O que o mundano faz? Grita, xinga, berra, esperneia, amaldiçoa. O que o crente faz? Pergunta para você, ei crente! O mundano xinga, os crentes carnais dizem assim, Deus vai pesar a mão sobre você. Só xingou no estilo gospel, né? Fazer misericórdia, fica invocando maldição sobre a vida dos outros. Tem gente que acha que sofreu injustiça e diz, Deus vai julgar, a começar de você, meu filho. Nunca peça a justiça de Deus, porque você não é justo. E seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, ó Deus. Tua misericórdia, ó Deus. Diga glória a Jesus. Foi injustiçado? Abençoe. Ore por aquele e clame. E aprenda como orar, né? Meu Deus, põe a mão. Fere ele para que ele reconheça. Não é assim. Senhor, que ele seja muito abençoado, que ele seja feliz, que ele seja venturoso, que ele seja uma bênção. Diga glória a Jesus. Por isso que tem gente que vive penando na vida, porque qualquer coisa que acontece é um cavalo de batalha. Fala-se misericórdia. O Senhor está falando contigo hoje. Tem gente aqui que está passando uma pendura tremenda. Por quê? Para testemunho. Quero ver se você é crente mesmo. Fala assim, quero ver se você é crente mesmo. Agora, meu amado, o futuro da tua vida espiritual depende do teu comportamento agora. É na hora da adversidade. Mas irmãos, isso é tão verdadeiro. Diga glória a Jesus. É na hora que perdeu, na hora que sofreu, na hora que foi esmurrado, na hora que foi injustiçado. Depende desta reação o teu futuro. Diga glória a Jesus. Testemunhe do poder de Deus. O amor de Deus é maior do que qualquer coisa que possa te acontecer. Diga glória a Jesus. Irmãos, ouviste a aprovação de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Irmãos, Jó passou por tudo aquilo, mas em momento nenhum ele blasfemou de Deus, mesmo com todas as suas perdas. Diga glória a Deus. Irmãos, Jó foi vitorioso naquela encrenca que o diabo estava tendo com Deus, porque a acusação eterna que soa nos ares celestiais é: o homem adora a Deus por interesse. Pergunta para o irmão: você adora a Deus por interesse? Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. E olha o versículo seguinte, vou ler novamente na Nova Versão Internacional. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Irmãos, este texto ressalta o testemunho espontâneo, voluntário, original, espiritual, que advém da comunhão constante com Deus. É um testemunho que brota na hora, não é de alguém que premeditou, alguém que ensaiou. Deus não gosta de hipócritas. Fala isso para um, Deus não gosta de hipócritas. O Senhor fala de alguns que estão com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Faça misericórdia. Diga glória a Jesus. Meu amado, Deus está falando.
Nunca faça as coisas espirituais para alguém ver. Se você está fazendo para alguém ver, perdeu todo o valor e você está igualzinho aos fariseus. Diga glória a Jesus. O texto fala de um testemunho original, que brotou na hora. Quer dizer, alguém que estava em espírito. Diga glória a Jesus. É na hora que você dá uma topada com o dedão na beirada da cama, que vamos saber das tuas palavras imediatamente subsequentes, se você é crente ou não. Fala assim, viu? Irmãos, tem gente que está na igreja faz tempo e ainda está com palavras inconvenientes. Esse dia atrás veio um irmão aqui da igreja falar comigo no final do culto, falou uma coisa e soltou um palavrão aqui na minha frente. Sabe por quê? Porque ele vive falando isso. Quem vive falando que não convém, fala até na igreja, na frente do pastor. Fala assim, misericórdia, tira isso da tua boca. Que é isso? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para produzir edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Efésios 4, 28. Diga glória a Jesus. Testemunho espontâneo, verdadeiro. O crente tem que estar preparado. Diga glória a Jesus. Reprovou de ano, glória a Deus. Deus sabe. Não passou no vestibular, glória a Deus. Não faça cara feia. Fala assim, não faça cara feia. Tem crente que dá vexame? Diga glória a Jesus. Então, irmãos, é isto que é dar testemunho. O Senhor está falando contigo. Fala para um lado, o Senhor está falando contigo. Repita comigo, é indispensável o testemunho na terra de pessoas que amam a Deus. Você ama a Deus acima de todas as coisas? Então, nada que possa acontecer aqui vai te abalar, porque Deus está acima de todas as coisas. Se tem algo que está te abalando, é porque esta coisa abalada estava exercendo o lugar inconveniente na tua vida. Diga glória a Jesus. João 14, 31. É preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai. Fala isso para o mundo do lado. É preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. O Senhor está trabalhando nas nossas vidas, está trabalhando na tua vida, também na minha. E sabe quando você vai estar no ponto? Quando em qualquer lugar, para qualquer pessoa, você testemunha do poder de Deus sem vergonha alguma. O Senhor fala que tem pessoas aqui que ainda têm vergonha. Não no culto, o pastor fala, você fica assim, nem parece que é. Mas quando você está lá fora com seus amigos, na escola, no serviço, sei lá onde, você fica bem quietinho, né, meu filho? Faz assim, misericórdia. O dia que a tua vida estiver no ponto, o mundo saberá que você ama o Pai. Meu amado, o amor bíblico é amor declarado, público e notório. Não existe amor escondido. Fala isso para um lado. Não existe amor escondido. Amor escondido é coisa de motel. Fala assim, misericórdia. O amor verdadeiro é público, escancarado, notório. Você ama a Deus? Os teus colegas de escola sabem disso? Perguntam assim, sabem? Diga glória a Jesus. Irmãos, o testemunho, o Senhor está falando conosco. Diga glória a Jesus. Ouça isso para você nunca esquecer. O crente tem que testemunhar em qualquer lugar. Agora ouça essa frase. Jesus testemunhou
do amor de Deus até no inferno. Diga glória a Jesus. E Jesus, está escrito em Efésios 4, ele desceu no mundo dos mortos, quer mortos com esperança de redenção, quer mortos sem esperança de redenção, como diz em 1 Pedro capítulo 4, e Jesus ali testemunhou. E Jesus não entrou no inferno como Deus, ele entrou como um homem morto, dando testemunho do amor de Deus, e saiu de lá vivo para todo o sempre. Uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Fecha os teus olhos. Senhor amado, enche-nos do teu Espírito Santo. Senhor amado, queremos ser testemunhas, queremos ser tochas nas tuas mãos, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer situação, perante qualquer pessoa. Senhor amado, queremos estar cheios de Ti, cheios das Tuas palavras, para que, Senhor, aconteça o que acontecer, que o que saia de nossos lábios seja para a glória de Deus, seja, Senhor amado, para que os perdidos vejam a luz, Senhor amado, para que nas circunstâncias em que nós estamos em trevas, nas adversidades, no lugar ruim, ali resplandeça verdadeiramente a luz, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Deus, meu Deus, louvado seja o Senhor, glorificado seja Deus. Irmãos, o Senhor fala de muitas pessoas que estão iradas, pessoas que estão com ira guardada no coração, e esta ira se manifesta de vez em quando, porque a pessoa fica assim destemperada, fica com reações exageradas por causa de uma ira recalcada no coração. O Senhor quer tirar isto, o Senhor quer limpar o teu coração disto. Louvado seja o Senhor. Eclesiastes diz: a ira abriga-se no seio dos tolos. Senhor, meu Deus, o livro de Provérbios diz: o que presto se ira fará doidices. O livro de Provérbios diz: é melhor o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Meu Deus, Senhor amado, Senhor Jesus, Senhor amado, se alguém quer, se você ouve a palavra de Deus, ouvi a tua palavra e temi, como diz Abacuque 2:3, aliás, Abacuque 3:2, louvado seja Deus. Se você está ouvindo a palavra do Senhor para você, fique em pé onde você está, e o Senhor vai te libertar, e o Senhor vai libertar o teu coração da ira. Louvado seja Deus. Glorificado seja o Senhor, meu Senhor amado. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-nos, Senhor. Livra-nos, meu Pai amado. Na canta lava suda radiconta, ricanta lava suda hariás. Deus vivo e verdadeiro, Senhor eterno, Pai da misericórdia. Senhor amado, livra-nos da ira, livra-nos dos sentimentos raivosos, livra-nos, Senhor. Meu Deus, opera em nome de Jesus, opera, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Liberta cada um, quebra as cadeias de opressão, meu Deus, quebra em nome de Jesus. Liberta, Senhor, a cada vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem assentar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor dá uma palavra, o Senhor diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmãos, o Senhor fala que neste final de ano tem as festividades, tem os eventos, e o Senhor diz de crentes que não têm agido como pacificadores. Eles estão mais para encrenqueiros do que para pacificadores. Você tem que promover a paz.
O Senhor te chamou para pacificar, não para questionar. O questionador desse século, diz em 1 Coríntios 1, é o diabo. Meu Deus amado, Senhor bendito, Senhor eterno, se o teu coração testifica que a palavra é para você, e que o Senhor está te chamando para ser pacificador, fique em pé, em nome de Jesus. É palavra para alguns especificamente, fique em pé. Se o teu coração testifica, fique em pé. Senhor amado, em nome de Jesus, que cada um, meu Deus, seja pacificador, instrumento de paz, instrumento para cessar contendas, não para iniciar contendas. Meu Deus, põe tua mão em nome de Jesus. Irmãos, Jesus está aqui. Glorificado seja o Senhor. Irmãos, o Senhor está limpando corações. Irmãos, o Senhor está amansando corações nesta noite. Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor nesta noite está fazendo um grande milagre em um homem. Este homem, ele nunca se conformou consigo mesmo, e ele lutou muito tempo contra suas próprias reações, uma luta meio infrutífera. Ele estava até meio desesperançoso, mas o Senhor te diz que nesta noite o Senhor faz um milagre no teu coração, e em breve vão dar testemunho de ti, do que o Senhor fez. Recancinda lava suda rádio conta, ricanta lava rada harias, na canta lava suda rádio conta, ricancinda hariastei. Nessa noite o Senhor muda o teu coração em outro. Recancinda lava suda rádio conta, ricanta lava suda harias, na haricanta lava suda rádio conta, ricanta lava hariastei. Louvado seja, só o Senhor é Deus. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Senhor amado, opera, meu Deus, em cada um. Os irmãos podem sentar. Glorificado seja o nosso Deus para sempre. Glória a Jesus. Aleluias. Diga glória a Deus. O grupo de louvor pode vir à frente. Vamos apresentar as ofertas. Irmãos, no final do culto, o pastor Anderson vai estar ali em cima para tirar as fotos para o hall de membros.